Hoje, o canto 8 da Odisseia é uma experiência recente para nós também, porque esse canto estreou há 2 dias atrás. Né? E acho que eu não posso deixar de falar um pouco também sobre a nossa conjuntura e o tema que esse canto toca, muito especialmente, que é a função do artista na sociedade. Né? A gente vai agora rememorar lá atrás, uma voz de quase 3.000 anos, né? Então, pelo menos século 8 a.C., onde no canto 8 da Odisseia a gente vê figurado, eu acho que como talvez em nenhum outro momento, acho que comparável a isso seria o canto 18 da Ilíada, onde a gente tem a descrição do escudo de Vulcano, e onde a gente, onde Homero tematiza, né, este ser que é o exímio Fábulo, né, o patrono dos poetas e dos artistas. No canto 8 da Odisseia, a gente tem um exemplo mortal disso, quer dizer, não de um deus, Vulcano, mas de um mortal chamado Demodoco, que é o Aedo, que no canto 8 é convidado a estar presente na recepção de Ulisses no Palácio dos Feácios. Bom, esse Aedo, ele era cego. Então, se a gente pensar, se tentar refletir simbolicamente, Homero significa cego em grego. Isso não quer dizer que Homero fosse cego, tá? Por exemplo, numa época tinha o Dr. Segueta aqui, que era um médico famoso, né? E poderia ser o sobrenome da pessoa ou alguma coisa assim. Mas paira na tradição essa ideia de que Homero talvez fosse cego. E o Demodoco é um rapsodo cego, né? Então talvez ele seja uma espécie quase que de alter ego, né? Ou de representação metafórica do autor desse ciclo épico. Tá? Então, em que circunstância o artista é chamado no mundo homérico? Ele é chamado para receber um forasteiro, que os feácios não sabiam quem era, mas sabiam que era uma pessoa muito importante. Né? Esse dado de que o Ulisses, mesmo sem falar, ele tinha um ar, ele tinha uma fleuma, ele tinha um estar e possivelmente marcas no corpo, né? Que só de ver o cidadão você sabe que você está na frente de uma celebridade. E foi isso que o Alcino, o rei dos feácios, percebeu. Então, o canto 8 inicia com Alcino, né? com o amanhecer, Alcino se levantando e chamando Ulisses até a Assembleia dos Feácios, onde o Alcino fala e convida, digamos assim, toda a população da Feácia para, à noite, estarem no palácio para ouvir, então, o forasteiro falar. Eles, naquela época, se baseavam numa lei muito simples, única, que era a lei de Júpiter. A lei de Júpiter dizia o seguinte, que quando chega um visitante na sua casa, um desconhecido, você primeiro recebe, tá? Se tiver a condição de dar um banho, melhor, entendeu? E oferece uma refeição, e depois que a pessoa já se refez, aí então você pergunta quem ela é. Né? Eles tinham essa ideia, quer dizer, um código ético, de que ninguém tem nada contra ninguém a princípio. Né? E as pessoas podem ser o que elas quiserem. Né? O Ulisses poderia ser desde pirata a um benfeitor ou até um santo. Não importa. Né? Importa é que na relação de reciprocidade nenhum dos dois se querem mal. Né? Então o Alcino assim age. Eles recebem o Ulisses e mesmo sem perguntar quem ele é, preparam toda uma festa de recepção e Alcino pede a presença do Demodoco. Ele fala assim, não deixem de trazer o Demodoco. Então, olha só, o Ulisses é um cara tão importante que a gente está falando dele até hoje. Né? Em Homero, ele coloca o artista numa situação de equivalência de importância. Quer dizer, ele era quase tão importante, ou tão importante quanto o Ulisses, que estava, né, ali sendo recebido. E olha só, a gente sabe a importância que a arte tem em representação, em representar um povo. Né? O que o artista faz? O artista amolece o coração do estrangeiro, né?
estrangeiro vem aqui, vê o nosso samba, começa a gostar da gente, e isso faz com que o estrangeiro abra o seu coração, né? E, além disso, o Demodoko, ele, pela condição de cego, Homero nos diz que a musa lhe tirou a visão, mas, em compensação, lhe deu o entendimento sobre o bem e o mal. Então, o artista é aquele que fala do lugar de quem tem entendimento sobre o bem e o mal. Vamos pensar na arte que a gente normalmente tem visto hoje em dia. Você tem um artista que diz, por que você está fazendo isso? Eu não sei bem, eu acho que é legal, né? O outro, porque as pessoas querem ouvir isso, ou porque a sociedade demanda. É raro a gente ver um artista que se coloca nesta responsabilidade, né, de saber o que está falando. O Demodoko, ele tem três momentos onde ele canta no canto 8. Eu vou falar um pouco sobre esses três. Da primeira vez, então, é no Palácio do Alcino, e ele começa a cantar uma história, quer dizer, ele não sabia quem estava na frente dele, e ele começa a cantar assim, que a briga, a rixa, era entre Aquiles e Ulisses. Poxa vida, como é que ele sabia que Ulisses estava na plateia? Então, a gente vê que no mundo antigo havia a presunção de que o artista, também por ter um contato especial com a divindade, sabia de coisas que outras pessoas não sabiam. E não que ele soubesse aquilo de consciência, mas ele tinha acesso a algo onde ele falava coisas que quase milagrosamente, né, se figuravam ali sem que ninguém soubesse. Bom, a gente quando vai num show ou numa apresentação de teatro, a gente quando sai satisfeito é quando a gente tem a sensação de que aquilo falou com a gente, né? Poxa, estava lá o cantor e o cara cantou justamente o que eu estou vivendo, né? Então, a gente encontra em Homero esse primeiro modelo. E aí ele fala de Ulisses como um herói de Troia, mas tem algo para a gente pensar. A gente associa muito a Rapsódia à fala de uma tradição muito antiga, não de algo que esteja acontecendo aqui. Mas, poxa vida, o Demodoko estava cantando sobre Ulisses, quer dizer, era contemporâneo dele. Então, o Rapsodo, no mundo antigo, além de cantar a tradição, ele cantava o seu tempo. Ele atualizava a tradição com as notícias que estavam correndo e que eram do interesse dos seus contemporâneos. Bom, primeiro ele canta aquilo. O Ulisses, claro, ele não tinha se declarado, não tinha dito quem ele era um homem zarrão, etc., né? Mas aquilo tocou o coração dele, então ele estava escondendo as lágrimas, assim, sabe? E o Alcino, que era o anfitrião, percebeu, daí disse, Demodoko, pare um pouco a música, o nosso hóspede está triste, né? Então vamos ali pro estádio, vamos ali para a Baixada do Atlético, não sei o quê, vamos lá fazer, né, uma série de competições esportivas, para que ele saia daqui com uma boa impressão da gente, vendo como a gente também é bom no esporte. Bom, assim fazem. Vão-se até o lugar dos jogos, e aí a gente tem a apresentação, então, dos esportistas feáticos. É muito engraçado o nome deles, né? A gente não consegue perceber isso na tradução, quer dizer, um se chama Euríalo, né? Todos esses nomes, ele cita uns 15 nomes. Se a gente for buscar a etimologia deles, a gente vê que são todos relacionados à atividade náutica, ou coisas relacionadas ao mar. É como se, né, eles se chamassem, um se chama beira-mar, outro se chama alta-mar, outro se chama lindomar, ou então com o navio no meio, né? Lourival, Juvenal, né? que associasse a questão do mar. E ali eles se exercitam, e aí eles convidam então Ulisses a participar. Poxa vida, se vocês viram o Marés agora há pouco, você viu que o Ulisses nadou 3 dias e 3 noites. Apesar, depois de ter passado mais de 20 e tantos dias no mar, né? Mas ele, ainda assim, claro, corroborado por Minerva, ainda estava se achando na condição de competir, desde que não fosse na corrida, né? E é provocado, né? É provocado por Euríalo, e aí então ele joga o disco. E no lançamento de disco, ele jogou mais longe do que qualquer fiasco tinha jogado na vida, o disco, né?
Aí todo mundo se calou, ficou quieto e tal. E daí ele dá um discurso de quem ele é e diz, olha, agora vocês me provocaram, então eu posso competir em qualquer modalidade, menos na corrida. E ó, a minha lança, né, no lançamento de dardo, ela alcança mais do que a seta de qualquer um de vocês. Bom, depois disso a gente tem também um momento de retratação. Eu acho que é o único dentro do modelo épico, onde o cidadão que foi lá e confrontou e disse, esse hóspede aí não deve ser coisa boa, provavelmente é um pirata, porque não participa dos jogos e tal, né? O Ulisses fica mordido e vai lá ganhando de todo mundo. Mas esse cidadão se retrata. O Alcino dá uma reprimenda nele, e daí ele vai lá e dá a espada dele de presente pro Ulisses, né? Aí tem mais uma intervenção do Demodocco. Porque o Demodocco, apesar de ele não enxergar o jogo, ele é trazido. E aí a gente fica pensando, o que significa isso? Né? Por que eles trazem o ceguinho em todas as situações para ele estar junto? Né? E outra, por que chamam ele para cantar na frente do hóspede? Tem duas vias a interpretação disso. A primeira, claro, o artista tem uma função de entreter, né? De amolecer o coração das pessoas e de deixar todo mundo pururuquinha, assim, né? Tanto para o amor como para às vezes se desentenderem, né? Mas mais do que isso, a presença do artista é a garantia da memória. Se o Demodocco não estivesse lá, se o Alcino não tivesse fazendo questão de chamar o Demodocco para estar presente, a gente não estava contando essa história aqui para vocês. Porque o artista, ao mesmo tempo que ele está lá entretendo, ele está ouvindo, ele está vendo. E é ele que vai contar depois o que aconteceu. É ele que vai transformar, que vai criar a possibilidade da sociedade se eternizar. Né? Então, segunda importância do artista. Aí, quando ele canta, que é o segundo momento dele, ele não fala de Ulisses da ideal contemporânea. Ele conta de algo muito antigo, de uma cena no céu, quando o Vulcano, antes de casar com a Cáris, que aparece no canto da Letícia, antes da Cáris, que é o Charme em pessoa, o Vulcano era casado com a Afrodite, com a Vênus. Mas a Vênus era meio inconstante e tal, e aí o Sol veio contar para ele que a patroa estava recebendo visita. Bom, ele se abalou um pouquinho naquele momento, mas já pensou num ardil e foi lá e construiu com teias invisíveis, até mesmo aos imortais. Ele fez tipo uma teia, uma arapuca para prender os dois na cama, que nem mesmo os deuses viam. Né? Eu associo isso com a linguagem. O que é uma teia invisível até mesmo aos imortais? É uma história. A pessoa ouve aquela história e de repente ela é pega pela história. Só que não tem nenhuma amarra visível. Né? O poema é a amarra. Né? Então, o Vulcano vai lá, arma a cilada e diz que vai para Lemnos visitar uns parentes antigos que acudiram ele quando ele foi jogado do céu. A Vênus acredita e também diz que vai passar um tempinho na casa do pai e tal. E ele finge que viaja, mas não viaja. Nessa, vem Marte e diz, querida, teu marido viajou, né, foi morar em Lemnos, né, vamos para a cama. E ela recebe o Vulcano e assim que eles começam a transar, aquela arapuca se levanta e pendura eles. Bom, aí vem a galera ver. Né? Aí correu a notícia, vieram todos os deuses, menos as deusas que não foram de pudor. Né? E aí eles ficam rindo, claro, e, né, apreciando o espetáculo, até que Netuno, então, se propõe a pagar a multa para soltarem o Marte. Vejam só, o Marte era bonitão, perfeitão, soldado, né, mas soldado ganha pouco. Né? Então, o Vulcano prendeu eles, não para... Você veja, o Vulcano, inclusive, era um cara... não era um troglodita, né? Não é o sujeito... Né? O que a gente vê hoje em dia, o sujeito chegar lá e matar a mulher e o amante na cama. Né? O Vulcano não fez isso. Ele só queria, então, se divorciar e receber o dote que ele pagou de volta. E aí, como Marte provavelmente não teria dinheiro para pagar e ficaria lá eternamente preso com a Vênus, o Netuno, que é tio do Marte, disse assim para o Vulcano, Vulcano, se ele não pagar, eu pago. Adorei o espetáculo. Né? Não é todo dia que a Vênus sai na Playboy, assim para todo mundo ver. E enfim, e aí o Vulcano solta
os dois e acaba essa segunda intervenção do Demodocco. Vejam só, nesse momento ele não falou o nome do Ulisses. Não falou do Ulisses político, assim, o Ulisses conhecido na Guerra de Troia. Aí ele falou do cara, ele foi na alma dele. No que essa história tocaria Ulisses? O Ulisses está há 20 anos fora de casa. O Vulcano saiu um dia só. Então imagine a preocupação do Vulcano comparada com a preocupação do Ulisses. E o poeta, o Homero, espertamente ainda, ele usa um epíteto para Vulcano que ele chama de polifronos, quer dizer, de 1000 preocupações. E esse epíteto é um epíteto exclusivo de Ulisses, em todo o ciclo épico. Tá? Então, ele realmente compara, coloca, né, como um espelho a situação de Vulcano, mobilizada, porque o Vulcano seja chorando, ai, Vulcano, não sei o quê. E, quer dizer, é uma piada que ele faz com Ulisses, mas falando daquilo que é mais íntimo do Ulisses. Bom, todos se deleitaram com o canto, né? Como o nome dele não foi citado, ele também bateu palmas, né? E aí, ao fim, na última intervenção do Demodocco, isso já num jantar, o Ulisses, quando é servido, ele pede para mandar a melhor parte do mignon para o Demodocco. E diz assim para o garçom, olha, vai lá, dá esse daqui para ele e diz que fui eu que mandei. Bom, daí ele chega lá na mesa do Demodocco e faz o elogio do poeta, que é o que está faltando. O Ulisses, esse camarada, ele fala para o Demodocco nada mais, nada menos do que tu és, entre os homens, o mais caro. Ou seja, o melhor entre os homens. Né? Então a gente tem, é importante lembrar, na antiguidade, um parâmetro para lutar pela condição do artista na sociedade. Né? Eu acho que esse canto traz essa questão de uma forma bem próxima da gente. Bom, mais alguns pontos que eu vou elucidar aqui. Né? O Alcino, o rei dos Fiácios, eles moram numa ilha que era conhecida no mundo antigo por ser, tipo assim, os melhores caras do mundo. Se você está numa pior, sabe? Se você cair com os Fiácios, a coisa vai se resolver. Né? Eles eram conhecidos por não deixar ninguém preso lá contra a vontade e levar quem quisesse ir para casa. Eles eram excelentes em navegação. Pra vocês terem uma ideia de como eles eram bons no mar, os navios deles não precisavam de remos. Eles andavam só com o pensamento. Né? Mas ainda assim tinha remadores. O Alcino, quando percebe que o Ulisses quer voltar para casa, ele manda preparar um barco para levar ele de volta e escolhe 52 remadores. Eu imagino que era só para fazer o movimento para fora, o remo nem batia na água, era só para tirar fotografia. Então eles eram excelentes nautas, né, e iam levar o Ulisses para casa. Porém, o Alcino nos fala que Netuno, né, quer dizer, havia um oráculo que dizia que Netuno um dia, né, nisso deles levarem os forasteiros para casa, ia transformar o barco deles numa rocha. Mas ele não fala isso com pesar, ele fala isso com compreensão. Mas a gente não vai deixar de levar as pessoas para casa ainda por conta disso. Né? E aí, então, no final do canto, ele, né, depois do Ulisses ter assistido esse espetáculo do Demodocco, tudo acontecido, ele diz, então, conta pra gente quem que você é, da onde você veio, o que está pegando em você, fala, eu te vi chorando quando o músico cantava, o que aconteceu? Você perdeu alguém da tua família? Foi um tio, um parente? Ou será que perdeu um amigo? Aí ele fala assim, perdeu um amigo, pode é tão dolorido quanto perder um irmão, às vezes. Quer dizer, então ele abre a possibilidade para ele falar qualquer coisa. Eles não tinham preconceito de gênero na época de Homero. Eles aceitavam o amor entre homens e o amor entre mulheres como uma coisa natural. Né? E aí, né, claro, a gente faz a ponte com o começo, que o poeta diz que a rixa era entre Aquiles e Ulisses, né? Então ele sugere, porque quem estava triste pela morte do amigo era o Aquiles. Né? Então ele diz, será que você é o Aquiles? Mas como eles já sabiam naquela época que o Aquiles tinha morrido, me parece que o Alcino praticamente adivinhou que aquele cidadão que estava na frente dele era Ulisses. Bom, então, bem-vindos, né, a mais essa apresentação.
Agora com vocês, o canto 8 da Odisseia, com o Márcio Matana, em novo espetáculo. Do hétera soma de Rósia filha, ergue-se o rei, apresenta o egrégio Ulisses ante as naus ao congresso convocado e apara sentam-se em polidas pedras. Cuidadosa do urbífrago Laércio, Palas de Alcino o arauto semelhando, na cidade apregou: ao foro, onde vulto imortal e de ouvir chefes, que hóspede Alcino recolheu das vagas. Incitados, a praça e os bancos enchem, mirando aquele em cuja fronte espáduas graça divina despejou Minerva. Mas guapo fez e esbelto e majestoso, para que a todos for me dando e grato, nos certames de si desse alta prova. Conciona grave na assembleia Alcino: o que no peito, príncipes, declaro. Veio-me a casa esse hóspede errabundo, se do oriente ignoro ou do ocidente, mas passagem me pede que a fixemos. A ida se lhe apresse, um forasteiro nunca em meu lar se lastimou regido. Novo negro baixel, em mar divino, 52 receba exímios nautas. Ligados prestos remos aos toletes, eia, lauto festejo compareçam. Não me falhei, cedrados. Convidai-me, Demodoco imortal, que em estro aceso por Jove entoa cânticos melíferos. Ei-lo avançam e cetrígeros o escoltam. O arauto corre ao músico sublime. 52 se elegem, que submissos vão-se à praia e o navio deitam n'água. Alçam mastro e são velas, prendem remos com artilhos de couro e tudo prestes, abrindo o pano, o lenho põem de largo. Passam depois ao régio nobre alcaçar. Salões, átrios, vestíbulos se atulham de velhos, de mancebos, turba imensa. Alcino, 12 ovelhas e 8 porcos de alvos dentes e mola e 2 refeitos e flexípedes bois, que os mais esfolam, deleitoso banquete aparelhando. Conduz Pontono o vate, aceito a moça, que o cegou, mas lhe deu o canto suave e do bem e do mal o entendimento. Num trono o põe, de prata cravejado, numa coluna encosta e lhe pendura, sobre a cabeça em pino a doce lira. E de a tomar, indica-lhe a maneira. Pousa-lhe um canistrel, em mesa ornada, com cheia copa, que à vontade empine. Atiram-se aos manjares os convivas. Expulsa a fome e a sede, a musa instiga o poeta a cantar guerreiro canto, cuja fama as estrelas se exaltava. A rixa era de Ulisses e de Aquiles, com ditos agros, num festim sagrado. E o rei dos reis folgava, porque entrando no estrear Jove, ali de grega e teucra, do pítio Apolo, no marmóreo templo, o oráculo a vitória prometeu-lhe. Desde que os melhores danaus contendessem, desde que os melhores danaus contendessem, desde que os melhores danaus contendessem, desde que os melhores danaus contendessem. Prossegue o vate, e Ulisses a cabeça com força deita o purpurino manto, para encobrir nas morenadas faces as lágrimas que aos pares
borbulhavam. A rincha era de Ulisses e de Aquiles. No intervalo da música, as enxuga e desce o manto. Liba as divindades na bicôncava taça, quando aos rogos dos que a toada e a letra enamorava, o bom cego as repete. O herói suspira. E tornando a embuçar-se, esconde o choro. Junto o percebe o rei. Feácios, basta. Nós de iguarias cheios e de acorde, glória e adorno da mesa, ao foro andemos. Narre o estrangeiro aos seus, quanto hábeis somos em luta e pugilato, em salto e curso. Marcha e os grandes com ele. Ao prego a lira suspende o arauto e a cola guia o cego dos que iam divertir-se nos certames, de infinita caterva acompanhados. Jovens de pulso, Anquialo, Acronéio, Nautes, Elatreu, Oquialo se ergueram, Ponteu, Proreu, Tom, Prine, Eretme, Anabesineu, Anfíalo, progênie de Polineu Tectônides, nem faltam o igual de Marte, Euria, o formoso e esbelto Naubólide, mais que todos, fora o guapo Laudamas. Este alçou-se também com seus irmãos de Alcino Ramos, Alho Gentil e Clitoneu Galhardo. Começam pelo curso e da barreira, entre nuvens de pó, rápidos voam. Quanto um pousio arando, excedem mulas a bois tardões, Clitoneu bizarro prefere os outros e regressa ao povo. Anfíalo em saltar, no disco Elatreu, vence Euríalos demais na acerba luta, na punhada, Laudamas, que em meio ao regozijo brada. Amigos, vinde, perguntemos se o hóspede é nos jogos exercitado, o corpo tem fornido. Pernas, coxas, pescoço, espadas, punhos, ainda é verde. Sofresse embora há pouco o trabalho do mar, que tanto custa, e ao varão mais rijo as forças quebra. Euríalo aprovou. Pois bem, Laudamas, vai tu mesmo incitá-lo. Eis ante Ulisses, tem-se o filho de Alcino. Hóspede, padre, entra se os aprendeste em nossos ludos. Quadram-te a maravilha. É do homem timbre de pés e mãos valer-se denodado. Bane a tristeza, partirás em breve. Em água é teu baixel, e os rodas prontos. Mas o astuto. Laudamas, tu provocas a que zombem de mim. Não penso em lutos. Penso nas dores que passei, tamanhas. A volta mendigando ao rei de Preco e ao popular congresso. Em face o ataca, súbito Euríalo. Hóspede! Não cuido que nos certames dos varões te exerças. Menos atleta válido pareces que de marujos traficante mestre. A especular em carga e mercancia de rameira galé, de roubos à arca. Torvo Ulisses o médico. E tu pareces doido varrido. A proferir dislates. Nem tudo Jove dá. Beleza nega, ou loucuela, ou juízo. Um não formoso, com suave eloquência orna o semblante e, olhado com prazer, modesto e firme, no parlamento se insinua e reina.
e na rua e na praça um deus o aclama. Outro, gentil como ínculas celestes, insulso é no exprimir-se. Tu, mancebo, nobre és de aspecto, mas no tino falhas. Com teu falar minha alma exacerbaste. Não me creias ignar nos certames. Da idade no vigor, fui dos primeiros. Hoje o pesar me oprime, e o que hei passado na guerra em salsas vagas. Mas, embora meu coração mordeste, os jogos tento. Aqui, de manto mesmo, um grosso aferradisco muito maior que os dos feácios. O peso a revoltões, zunindo expede. Bem que robusta, a chusma remo e vela se agacha ao tiro e a pedra sobrevoa, salvando as marcas todas. Balas, uma logo fixando, em vulto humano fala: pode, hóspede, apalpando qualquer cego teu sinal discernir, que é nímio avante, sem confusão dos mais. Nenhum feácio tirar-te-á do lanço, eu te asseguro. O herói folga de tal benignidade e brando a junta. A liça agora, moços, de novo jogarei, talvez mais longe. Vós me irritastes, a nenhum recuso. Ao sexto, a luta, ao curso, desafio todos, menos Laudamas, que os perdoo. Pelejar com um amigo é de um vil nécio. Quem quer que o tente, num país estranho, o juiz perde o respeito e benefícios. A nenhum temo ou desprezo, as claras venha, quem me julgue embele, experimentar-me. No arco mormente primo, sei na turba de hostis frecheiros, num dos seus a farpa à vontade empregar. Nos campos troicos, só me vencia o arqueiro Filocteto. Dentre os mortais que pão da terra comem, gabo-me prezo de lhe ser segundo. Com prístinos varões, não me comparo com Hércules e Eurito Ecaliense, que em sua arte aos nomes se atreviam. O grande Eurito foi de curta vida, ímpio, desafiando o iroso Apolo. Meu dardo alcança o que de um outro aceta. Só receios feácios na carreira. Das ondas nimiamente quebrantado. Nem sempre era o navio bem provido e frouxos têm os trabalhados membros. Ao silêncio geral sucede ao sim. Tens razão, hóspede, de te agastares contra este audaz. E ao peito provar tomas de constante valor munidos seres. Que homem sensato nunca mais te argua. Ouve-me. Outra impressão de nós conserves, para o festim com tua esposa e filhos, contares aos heróis quais prendas Jove desde a voz nos transmite. Em luta e cesto não somos extremados, sim ligeiros, e na marinha exímios. O banquete nos praz, coreia em música, a mudança de vestidos, bom leito e quentes banhos. Vai lá e vós, peritíssimos feácios, o hóspede narre aos seus quanto excelemos em navegar, em pés, em canto, em dança. Corra alguém e a Demodoco da régia depressa traga a cítara sonora. Pontono corre, os públicos do circo, 9 eleitos juízes levantados, o lugar aplainando, o espaço alargam. Volta o arauto, a cítara o poeta recebe, a quem na arena a adolescente cerca, destros e aiosos,
em cadência pulsando o chão divino. Absorto Ulisses, o enredo, o passo, a rapidez contempla. Demodocco depois, dedilha e canta. Como furtiva a coroada Vênus uniu-se a Marte, que o vulcânio touro maculou. Peitando a esposa, pelo sol advertido, o grão ferreiro parte, vingança, a meditar profundo, no sebo encavaínco de laços forja, que desdar-se não podem, nem romper-se. Que desdar-se não podem, nem romper-se. Maus conclui, a câmara caminha, do seu leito amoroso, uns aos pés liga, outros ao sobrecéu, com tanta insídia, que de aranha sutil, quais teias eram, mas a qualquer celícola invisíveis. Armada fraude, simulou viagem de Lenus, a caríssima cidade, Marte, cujos frisões têm freio de ouro. Não obcecado, o Fabro viu partindo, veio-lhe presto a casa, cobiçoso de gozar Vênus bela. Ela ousava de visitar o genitor Saturno, pega-lhe o amante na mimosa destra, vazia a cama está, vulcânio é fora, vazia a cama está, vulcânio é fora, Alcíntios foi-se de linguagem bronca. Ei-los ao leito, jubilando ascendem, e nas malhas do artista se emaranham. Nem desatar-se, nem mover-se podem. Nem desatar-se, nem mover-se podem. Nem desatar-se, nem mover-se podem. Sem ter eflúvio algum, torna vulcano antes que a Lenus chegue. O sol avisa ante o pórtico para, angustiado, o esforça medonho que no Olimpo retumba horrendo. Padre, ó vós deidades, vinde rir e indignar-vos dessa infâmia. Por coxa de Alvemos me desonra, amando ao servo Marte, que é perfeito. Se essa lesão me afeia, a culpa é toda dos meus pais, que gerar-me não deviam. Vede-os a triste aspecto, como dormem em meu leito enleados, mas duvido que em seu ardor jazer assim desejem. Meu laços reterá
até que haja o dote e os dons feitos ao Pai que deu minha filha. De formosura, exemplo e de inconstância. Não é o espaço vulcânio, já Netuno, mas o frecheiro Febo e o deus do ganho. As deusas de pudor não comparecem. As deusas de pudor não comparecem. As deusas de pudor não comparecem. No pórtico, os demais, as gargalhadas, o dolo observam do prudente mestre. Olham-se, clamam da virtude, o vício do ínfero imortal foi suplantado. Uma qual mais veloz prendeu com arte, pague o adúltero a multa. Apolo, ao anúncio de bens da dor voltou-se. Querias, filho de Jove, assim deitar nos braços da áurea Ciprina. Respondeu Mercúrio: Oxalá, Febo Apolo, aos pés de Vênus, vós me visseis dormir, e as próprias deusas no tresdobro dos fios envolvido. Renovou-se a risada, mas Netuno, sério ao mestre pediu que solte a Marte. Solta-o, prometo que ao teu grado te arrisca. Hajas a multa aos imortais devida. Solta-o, prometo que ao teu grado te arrisca. Hajas a multa aos imortais devida. Ei, contesto aleijado, não mordeis a calção para o fraco. É fraca sempre, como eu te obrigaria se ele escapo se recusasse. Então Netuno, parede, se renuir, pagar-te-ei, Vulcano. Rende-se o ínclito coxo, não me é dado negar. E os laços desatou de um toque. Os dois fugiram para Trácia, Marte, para Pafo e Ciprina, a mãe dos risos. Que ali tem bosques e recendentes aras. Que ali tem bosques e recendentes aras.
banhada e em óleo divinal ungida, as ninfas do mais fino aparamentam. As ninfas do mais fino aparamentam. As ninfas do mais fino aparamentam. Ulisses da harmonia se recreia e a gente em roda. Ao sino bailar manda lá o damas e alhos sós que a palma levam. Um curvo atrás, as nuvens roxa bela que fez bolinho alteia, e outro ao pulo antes que aos pés trem joga. A alma terra ou depois, tripudiando, alternos batem com um geral aplauso. O estrépito sossega e Ulisses fala: bem gabaste na dança os teus feácios. Estou, potente rei, maravilhado, alegre ao sino. Príncipes, de certo é sábio e dons merece. Acabo os 12 e eu 13, cada qual brinde-lhe um manto rico e túnica nova e áureo talento. E junto obtenha tudo e a ceia folgue. A injúria apague, Euríalo, e o congrace com palavras e dádivas. De grado o próprio arauto unânimes despacham, e Euríalo obedece. De vontade quero aplacá-lo, ó maioral dos povos. Haja esta bronze espada com bainha de recente marfim e agente os punhos, digna dele. E ao passá-la: ó venerável, espalhe o vento e refletidas vozes. Longo afora dos teus, hóspede, os nomes restituam-te à pátria e à mulher cara. Salve, responde Ulisses, e sê ditoso. Nunca, jovem amigo, sintas falta do presente que afável me concedes. Aceita e cinge a espada claveagente. O sol trasmonta e as dádivas afluem que ao régio passo arautos conduziam. De Alcino filhos as recebem logo, e à mãe vão reverentes apresentá-las. O pai à casa os principais convida, senta-os em tronos, volve-se a rainha. Traze, mulher, tua arca mais luzente, boa túnica e um manto. Ao lume acendam caldeira para banho. Ele gozoso, os dons remire dos heróis feácios, divirta-se ao banquete e os hinos logre. Dou-lhe em memória uma áurea fina taça, por onde libe a Jove e a corte sua. Ela ordena: uma trípode as escravas põem ao fogo e por baixo lenha acendendo. A água, lambendo a labareda do bujo, ferve em caixões. Narca a louçã que trouxe, dos feácios a roupa e o ouro mete, mais a túnica e o manto. A tampa, adverte, hóspedes, guarda, em nó seguro a feches, para ninguém lesar-te na viagem, quando em sono ferrado a bordo pegues. Na tampa o cauto herói passa um nó firme, invenção da engenhosa Augusta Circe.
Da caseira a banhar-se convidado, entra a prazer em tina de água morna, pois tamanha delícia não provava desde que a ilha deixara de Calipso, onde ele como um nome era tratado. Banham, ungido, vestem-lhe as escravas túnica e manto e saem, para entre os cabos vinhos saborear. Então, Nausicaa, beleza divinal, surge a soleira da magnífica sala, atenta Ulisses, admira-o, diz veloz: hóspede, salve. Lá mesmo em teu país, de mim te lembres, de mim primeiro a te salvar a vida. Respondeu-lhe: de Alcino ínclita filha, assim de Juno, o altíssimo consorte, a luz ver da partida me conceda, como hei de lá, qual ideia honrar-te sempre? A ti, que me salvaste, ó nobre virgem. E junto ao rei sentou-se, quando as peças partiam já e o vinho misturavam. Com o amável cantor, o arauto vindo, no centro encosta a sólida coluna. A parte mais sucosa rasga Ulisses do pingue dorso de albidente porco. Toma, a Demodoco leva, arauto. Quero na minha dor mostrar que o prezo. Os poetas veneram e afagam a terra, caros à musa, que os doutrina e inflama. Jubilando o cantor, a oferta aceita, e começa o banquete aparatoso. E a Demodoco Ulisses finda a ceia. Eu te respeito sobre os homens todos. A de Almusa ou Febo é quem te inspira. Cantaste os casos e aflições dos Dânaos, como se própria testemunha fosses, ou de uma o ouvisses. Canta-me o cavalo, que da madeira Epeu fez com Minerva, do Laércio ardiloso introduzido, prenhe de heróis que Pérgamo assolaram. Exato sejas, e aos mortais declaro que um Deus influi e te modula os hinos. Ei-lo em fúria sonora. Entoa o coro, as tendas abrasando, uns gregos vogam e outros, sujeitos ao facundo Ulisses, ficam no amplo cavalo que puxaram da fortaleza dentro os mesmos teucros. Estes confusos em redor concebem 3 projetos: brocar a bronze o lenho, ou do castelo abaixo despenhá-lo, ou santo voto oferecê-lo aos numes. O último infausto parecer adotam, fado era que a ruína em lígneo bojo a escolha dos aqueus levasse a Troia. Fado era que a ruína em lígneo bojo a escolha dos aqueus levasse a Troia. Cantam como vazio o cavo engano, os esparsos dânaos depredaram. Como enquanto a cidade vai a Cesar, outro Mavorte, o Ítaco, a deifóbia estância foi com Menelau divino. E ali travada aspérrima contenda, coroou-lhe a vitória, a protetora. Ao cântico do Vate,
As maçãs rega, debulhando-se em lágrimas, Ulisses. Qual em braços o esposo, a mulher chora, que o viu cair em vascas, moribundo, ante a muralha, os cidadãos e os filhos ao cego dia subtrair, tentando, e em ais, e em gritos sobre o seu cadáver, dos soldados, que o tego lhe escalava, na amargura e na dor, é constrangida a cruel cativeiro. Tal carpia o Laércio infeliz. Somente Alcino, sentado ao pé, seu suspirar percebe. Cale o poeta-chefes o instrumento, pois nem todos se alegram do seu canto. Findo o repasto, a música atendendo, mesto sempre nosso hóspede soluça. Poupar seu luto cumpre, distraí-lo, por ele é que essa festa preparamos, com generosos dons, segura escolta. É vero, irmão, para as sensíveis almas, um súplice estrangeiro. Agora, amigo, toda franqueza, como dos vizinhos eras chamado? O bom e o mal têm nome, que seus pais à nascença lhe impuseram. Qual é tua terra e gente? Me declares, a fim que a nau medite na viagem. De mestre Leme as nossas não precisam. Pensam, calculam como a raça humana, quaisquer povoações e campos, sabem. Por entre o nevoeiro as vagas tranam sem temor de sossobro ou avaria. Previu, porém, meu pai, que da passagem e do socorro aos náufragos, Netuno azedo, o nosso galeão, na volta sumiria no Pélago, a cidade, um monte empinadíssimo afrontando. Se há de ou não cumprir-se o vaticínio, pertence ao Deus. Mas sem refolho. Narra, que praias tens corrido? Que paragens e regiões trilhado? Quais das tribos agrestes eram, bárbaras e injustas, quais tementes a Jove, hospitaleiras? Por que, em segredo gemes, as desgraças dos gregos e dos teucros escutando? O céu quis sucumbissem tais guerreiros, para a matéria apósteros poemas. Junto a Ilion, morreu-te algum parente? Morreu-te um sogro, um genro, os mais diletos após os consanguíneos? Ou planteias um camarada? O sócio íntimo e sério não é menos que irmão no amor e estima. Agradecer a presença de todos. Essa é a minha segunda apresentação, temporada de estreia. Então, eu queria primeiro agradecer a presença dessa plateia, mas queria agradecer muito a todos os rapsodos que vieram antes de mim. Essa é sempre, embora seja uma de cada vez, é uma construção coletiva. Agradecer demais ao Otávio Camargo pelo presente que ele me deu. Eu precisava de algo assim. Obrigado. E agradecer a um monte de gente, agradecer ao Fernando Mares que fez meu figurino, agradecer ao Lucan, que é esse cara que é um ator, né? Contracenando com a gente o tempo inteiro na luz.
e ao Gilson, e ao Rodrigo, e à Aline, e a um monte de gente da equipe aqui da Sala 603, que eu não posso lembrar o nome de todos, sintam-se agradecidos. E terminar hoje, acho que emendando a fala do Otávio, é irônico, mas é uma alegria estar fazendo esse canto e que ele sirva pelo menos de memória de que papel a gente pode ter num mundo que não é esse para o qual nós estamos nos encaminhando, porque a gente não esqueça da utopia do papel que o artista pode ter justamente nesse momento em que a gente está sendo pisado. Obrigado pela oportunidade.